A paz do Senhor a você e a querida família. Vamos mais uma vez estarmos meditando na bendita palavra de Deus. Para tanto, vamos estar lendo um texto em Provérbios, capítulo 12, versículos 1 a 3. O que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Meus queridos, nós estamos lendo o Provérbio de Salomão, mas antes eu quero agradecer a todos que por aqui estão diariamente participando de todos os conteúdos que nós estamos postando aqui neste canal. Você que ainda não se inscreveu, você que chegou aqui agora, dê essa honra para nós, se inscreva no canal. É muito interessante a sua inscrição, o seu compartilhamento, o seu like e o seu comentário. Eu sempre digo que quando isso é feito, o YouTube vai notificar todas as vezes que tiver um conteúdo novo e vai também enviar outras pessoas depois de nós. Com isso, nosso canal, o nosso conteúdo vai sendo conhecido a outras pessoas. Então, o seu like, seu compartilhamento, a sua inscrição, seu comentário, isso ajuda muito, muito de verdade no nosso canal, tá? Então eu peço encarecidamente que você seja um membro desse canal, nos ajude a fazer com que esses conteúdos que a gente aqui está apresentando possa ir mais adiante a outras pessoas depois de nós. Que Deus abençoe você e toda a sua querida família. Vamos então meditar na palavra de Deus. Em vídeos anteriores a gente teve uma sequência falando sobre o discipulado cristão. Eu acredito que você deve ter acompanhado e quem acompanhou deve ter aprendido alguma coisa. E eu peço que você deixe no comentário se foi valioso, foi interessante os vídeos que a gente fez aqui sobre o discipulado cristão. Deixe seu comentário e depois eu vou ler o seu comentário, tá bom? Queridos, nós acabamos de ler 3 versículos no capítulo 12 do Provérbios, Provérbio de Salomão. E nós encontramos, dentro desse texto que nós acabamos de ler, um contraste entre uma pessoa e outra pessoa. E quando eu digo uma pessoa e outra pessoa, eu estou falando daqueles que amam, no versículo 1, né, dos que amam a correção. A Bíblia diz que aqueles que amam a correção, amam o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. É interessante o paralelo que faz o sábio Salomão. A palavra repreensão é algo que estranhamente é visto na nossa sociedade de hoje. Nós estamos vivendo em uma sociedade que ninguém quer ser repreendido, ninguém quer ser corrigido. Eu digo ninguém, mas vamos tirar aqui as exceções, não é? Porque existe ainda pessoas que aceitam ser corrigido, porque ele tem desejo de aprender, ele tem desejo de melhorar. Porque a correção a seu tempo, diz a Bíblia, ela nos ajuda a avançar no conhecimento, no amadurecimento. A correção nos faz saber que aquilo que nós estamos fazendo não é bom, não é correto, é errado, vai trazer prejuízo. Então a correção serve para isso. Imagine alguém que está escrevendo e de repente ele descobre que errou. O que ele faz? Ele continua escrevendo do jeito que está? É evidente que não. É tanto que hoje nós temos vários tipos de corretivos,
não é? Aqueles corretivos apaga aquilo lá que nós escrevemos, que não devia ser daquela forma, a gente errou uma palavra, a gente errou uma frase, e aí a gente faz aquela correção e continua escrevendo. Por quê? A gente faz a correção porque a gente quer que no final esteja tudo certinho, como projetado, como necessário é. Isso vale no nosso trabalho, isso vale no nosso estudo, isso vale na vida espiritual, isso vale na vida familiar. Meus queridos, a correção, ela, como eu disse, ela serve exatamente para que a gente se atente que alguma coisa tem que melhorar, tem que ser diferente. Porque às vezes a gente pensa que vai tudo indo muito bem. E quando o escritor, o Salomão, ele escreve, ele diz: o que ama a correção, ama o conhecimento. O que significa dizer, é o que eu falei há pouco, né? Aqueles que são corrigidos, eles admitem ser ensinados, eles admitem que precisam aprender, eles aceitam o aprendizado. Todas as pessoas que são hoje destaque em qualquer área da sociedade, seja profissionalmente, seja espiritualmente, essas pessoas, elas sempre foram corrigidas. E elas aceitaram a correção, prosperaram. Porém, o contrário disso, diz a Bíblia que os que aborrecem a correção é um bruto. Aquele que aceita a repreensão é um bruto, ou seja, é uma pessoa sem juízo, é uma pessoa sem capacidade, porque ele nunca vai alcançar a perfeição, porque ele, não aceitando a repreensão, ele está admitindo não permitir que ninguém lhe ensine, que ninguém lhe prepare, que ninguém lhe faça o melhor, ou seja, leve ele a um refinamento naquilo que ele precisa ser ou fazer. A Bíblia chama ele aqui de bruto. Em outro versículo, versículo de número 2, diz: o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações ele condenará. Veja bem, outra contradição. O homem de bem alcançará o favor do Senhor. Ou seja, aquele homem, é claro, quando a Bíblia fala aqui de homem, está incluindo também a mulher. O homem de bem, aquele homem, aquela mulher que procura sempre viver honestamente, cuidar das coisas com sinceridade, tratar as pessoas com dignidade, essa pessoa é considerada uma pessoa de bem. E diz o texto que ele alcançará o favor do Senhor, ou seja, Deus abençoará esta pessoa. Deus cuidará desta pessoa. O favor do Senhor aqui representa todo o cuidado de Deus em todas as áreas da sua vida. É evidente isso em toda a Bíblia Sagrada. Quando nós vamos olhar a história bíblica, a gente vê isso. Nós temos uma história muito conhecida, o caso de Abel e Caim. Eram dois irmãos. A Bíblia diz que um dia ambos foram oferecer sacrifícios a Deus. Eles aprenderam que tinham que oferecer sacrifícios a Deus. Com quem eles aprenderam? Com seu pai, Adão. É claro que não foi com outra pessoa, porque até ali não tinha uma outra forma deles aprender, cultuar a Deus. A Bíblia diz que Abel levou o melhor que tinha, não é? E diz que Caim levou do fruto da terra. Há quem diga que a razão pela qual Deus não aceitou o sacrifício de Caim é porque ele levou o fruto da terra. Aceitou de Abel porque ele levou animal, ele levou um sacrifício, diz alguém, mais caro, mais importante. Mas isso não tem base bíblica, porque na história dos sacrifícios, Deus estabeleceu sacrifício de um touro, Deus estabeleceu de um cabrito, de uma novilha, Deus estabeleceu também de um pombinho, de uma rolinha, e Deus estabeleceu também do fruto da terra. Por quê? Nem todo mundo ia ser criador de bois. Nem todo mundo ia ser criador de ovelhas, entendeu? Nem todo mundo ia ter um bode para oferecer. Então, conforme a atividade profissional, aonde buscava a sobrevivência, Deus estabeleceu daquilo que ele produzia,
tirar aquela parte específica para o sacrifício. Então, dizer que Deus não recebeu Caim por conta do sacrifício, nós não temos base bíblica para confirmar isso. Porque a Bíblia diz que primeiro Deus não aceitou Caim. O problema não estava na oferta em si, mas estava no ofertante. É o que a Bíblia diz. E Deus rejeitou ele. Mas a Bíblia diz que ele matou seu irmão. Porém, Abel, ele alcançou do Senhor. A Bíblia diz que Deus recebeu a sua oferta e recebeu também a Abel. Então, o versículo de número 2 diz que o homem de bem alcançará o favor do Senhor. Mas o que? O homem que pensa em imaginações perversas, a Bíblia diz que Deus o condenará. Aquele que sempre pensa o mal, fazer o mal. E para fazer o mal, ele não mede esforço, ele quer ter vantagem de toda forma, ainda que ele prejudique alguém. A Bíblia diz que Deus o condenará. O versículo 3, que foi o último que lemos, diz: o homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. O homem não se estabelecerá pela impiedade. A palavra se estabelecer aqui significa se estruturar, ter vitória. Ele não alcança isso pela sua impiedade. A sua impiedade o levará à destruição por certo. Mas o homem justo, diz a Bíblia, que a sua raiz não será removida. Veja um paralelo, uma comparação que Deus faz aqui, né? A raiz não será removida. O que é a raiz? A raiz é a sustentação da árvore. É a base da árvore. Assim como uma construção tem sua base, seu alicerce, a árvore tem suas raízes, que dá sustentação e dá o alimento à árvore. Deus está dizendo aqui que esse justo não será arrancado as suas raízes, ou seja, não perderá a sua estabilidade. Queridos, que Deus abençoe, que Deus ajude. Espero que essa meditação ela possa estar ajudando você, tá bom? Meditemos nisso, analisemos isso. Veja que nós temos em todos os 3 versículos 2 tipos de pessoas. No primeiro nós temos o que aceita a correção, ele consegue o conhecimento. E temos o homem que não aceita a repreensão, ele é um bruto. No 2, o homem de bem, ele alcança o favor do Senhor. Mas o homem que pensa em imaginações perversas, Deus o condenará. No 3, o homem não se estabelecerá pela impiedade, não prosperará, mas a raiz do justo não será removida. Então, nós aprendemos aqui que há 2 tipos de pessoas e a gente escolhe dessas pessoas qual nós queremos ser. Está posto diante de nós. Que Deus abençoe você, a sua querida família. E eu agora vou estar orando como sempre fazemos no final de cada vídeo. E você pode orar comigo aonde você estar agora, tá bom? Vamos estar orando ao Senhor. Meu Deus e Pai, em cuja presença nós estamos. A minha gratidão, meu Deus, na manhã deste dia. Sim, Senhor, por ter o Senhor dado uma noite, Senhor. Uma noite de paz, um sono reparador. Por ter dado, Senhor, um novo dia. Ó Deus, e nesse novo dia poder falar a Tua palavra a tantas pessoas que nesse momento estão nos ouvindo e ouvirão. Meu Deus, nesse dia, abençoa a todos, Senhor, aqueles que estão necessitando de uma visita da Tua parte. Meu Deus, eu não conheço a todos muito bem, saber os seus problemas, as causas, Senhor, mas Tu és o Deus onisciente, o Senhor conhece tudo, o Senhor é o Deus onipresente, está em todo lugar, e o Senhor é o Deus onipotente, que pode todas as coisas. E se Tu queres, Senhor, Tu pode visitar a cada um aonde estiver, no hospital, em casa, no trabalho, viajando. Oh Deus, visita esses corações tristes, amargurados, meu querido Pai, as famílias, os lares que estão em dissabor, que estão em contenda. Meu Deus, leva calmaria, leva paz, tranquilidade, leva prosperidade, Senhor, união. Repreende toda contenda, meu Deus, que a Tua paz inunde estas vidas, estas famílias, estes lares.
Meu Deus, eu te peço por aqueles que estão indo ao trabalho neste momento. Ó Deus, os que voltam depois de uma noite de labuta, dá-lhes um sono reparador, e os que estão indo, dá-lhes, Senhor, um dia próspero. Deus querido, todos os nossos profissionais neste país, prospera a nossa terra, Senhor. Eu te peço pela tua igreja nesta cidade, no Brasil e no mundo, pelos missionários. Levanta homens e mulheres, Senhor, para levar a tua palavra muito mais além. Deus, abençoa nossas autoridades espirituais, nossos pastores. Deus, nesta manhã eu te peço, prospera o nosso dia, nos guarda, nos dá livramento, proteção, livra e nos dai, Senhor, a tua paz. É o que eu te peço no querido nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e família. Até o próximo, se Deus quiser.